mais uma vez aqui, né? Muito, muito obrigado pela oportunidade, a Deus e a todos vocês que estão aqui. Mais uma vez estamos juntos conversando sobre esse assunto tão importante para todos nós espíritas. Não é propriamente uma palestra, é mais um estudo, uma meditação sobre o assunto e uma forma de espalhar a curiosidade para que todos se interessem por esse assunto que é muito importante para todos nós espíritas, sabe? Porque todos nós que estudamos, que participamos, que viemos no centro espírita, nós esperamos sempre os benefícios dos espíritos, né? Através do passe, através das vibrações que estão aqui dentro desse ambiente. Então, nós buscamos algo. Então, é preciso que a gente também aprenda de onde vem, como se processa em nós, não só aqui, como no nosso dia a dia, nossos lares, nosso trabalho, nossa convivência familiar. Em todo tempo, a gente tem contato com os espíritos, os nossos espíritos com quem convivemos nessa existência, que já estão no mundo espiritual, e aqueles que são nossos amigos, que participaram da nossa reencarnação. Nós estamos sempre em contato com todos os espíritos, né? Então, socorro. Deixa eu só apertar aqui. Okay. Calma. Então, o título é A Mediunidade, Benefícios e Desafios. Todos nós sabemos que nos centros espíritas tem médiuns, né? Que são intérpretes dos espíritos, que nos trazem mensagem, e aqueles que também nos promovem o passe, né? Que nos aliviam, que nos reenergizam. Vamos falar hoje sobre a importância da mediunidade, numa rápida caminhada sobre esse assunto, sem a pretensão de aprofundar ou abordar toda a matéria, que é imensa e exige longos anos de estudo e dedicação. É imensa. Tem no Livro dos Médiuns e numa sequência de outros livros que nos instruem, nos conduzem nesse estudo, nesse ensinamento, né? E é profunda, porque a mediunidade não é de agora, né? A mediunidade não é uma coisa do espiritismo. Então, a gente vai caminhar um pouquinho aqui. No Livro dos Espíritos, na parte que, quando termina a instrução, e aí vai nos prolegômenos, ele está escrito assim: está claramente esclarecido que as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos foram escritas por ordem e ditada pela cúpula de espíritos superiores, entre eles o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, no ano de 1855. Se foi ditado pelo Cristo, né, tinha que ter alguém para escrever, né? Quem é que escreveu uma coisa escrita pelo Cristo, né? Só se fosse um médium, né? Precisava de um intérprete, né? Coube a Kardec a missão de codificar e publicar as páginas recebidas mediunicamente, através de médiuns, por dois jovens, médiuns menores de idade,
francesas, Julie Baudin, de 14 anos, e Caroline, de 16 anos. Então, duas jovens, uma de 14 e uma de 16 anos. Elas foram conhecidas por Kardec através do intercâmbio que ele tinha com pessoas que estudavam magnetismo. E elas eram filhas da família Baudin. E eles utilizavam elas para falar com as mesas girantes, né? E Kardec aí entrou em contato com elas para poder também conversar com elas sobre as comunicações. Foi também autorizado a Kardec, após muitas reflexões de todo o conteúdo psicografado, escrever algumas notas e a própria forma de algumas partes da redação, quer dizer, uma contribuição dele, Kardec. Sob vigilância prévia da cúpula espiritual, responsável por todos os 5 livros básicos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médios, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1865 e 68. Em todos esses livros foram utilizados médios para ajudar a Kardec a traduzir as perguntas que os espíritos, que ele fazia aos espíritos e os espíritos respondiam. Kardec não tinha o dom da mediunidade. Portanto, Kardec, outra pessoa qualquer, ficaria por dias e anos a perguntar sem receber nenhuma resposta, mesmo porque as vozes, ou principalmente a psicografia, só acontece do plano espiritual para o plano físico e nunca ao contrário. Até aí estamos claros? Sim. Aqui nós temos uma foto da casa onde primeiro apareceram os primeiros fenômenos espíritas nos Estados Unidos. Foi lá em Hydesville, em Nova York, na cidade de Rochester. E foram as irmãs Foxes que, dentro da casa delas, havia um movimento de as roupas eram jogadas pelas janelas, as panelas eram jogadas pelas janelas, elas ficaram apavoradas, chamavam padre, chamavam uma opção de gente para vir saber o que era. E teve um tempo que a casa foi salgada para poder espantar os maus espíritos, e depois foi isolada, porque dizia que aquilo era uma casa de demônios. Mais tarde, agora é uma casa de visitação a todos aqueles que querem conhecer um pouco dessa história do início do espiritismo aqui nos Estados Unidos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos... Minha voz é alta, né? Todo mundo aí ouve, né? Independe do microfone. Por causa da minha profissão, eu falo alto. Pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médiuns, e visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Nós vemos na Bíblia muitas situações em que a gente vê que é considerado, né, milagres, né? Na realidade são atuações de espíritos, né, em curas, né, em salvamentos, em orientações, em conduções, uma porção de passagem da Bíblia que a gente não pode citar aqui, porque são muitas, né, para demonstrar a comunicação dos espíritos com os apóstolos, né, com Pedro, né, com Tomé,
com João, né? Alguns deles. Alguns desafios da mediunidade. O estudo constante. Para a gente exercer a mediunidade, para a gente conhecer a mediunidade, é preciso, antes de tudo, caminhar no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, para poder entender um pouco da relação entre espíritos encarnados e desencarnados, que todos nós somos espíritos, e saber como é que há esse intercâmbio, como é que se dá esse intercâmbio. Muitas pessoas às vezes pensam, eu acho que eu sou médium, estou sentindo uma coisa, estou vendo uma coisa, estou vendo espírito, pode ser até que seja, mas para que exerça a mediunidade, é preciso que estude, porque é perigoso você se entregar a uma comunicação espírita sem ter o alicerce do conhecimento e sem ter o embasamento de pessoas que tenham condição de auxiliar você naquele desenvolvimento. A mediunidade não se desenvolve assim, não desabrocha assim de uma hora para outra, não. Ela aparece, ela surge com os elementos, com os sinais, mas é preciso que você coloque em pauta quem pode me ajudar, quem pode me guiar, quem pode me orientar, para que eu possa caminhar nesse terreno com segurança. Porque a gente está cercado de espíritos, e mesmo sendo médios, se não está prevenido e protegido, pode ser presa de espíritos que podem levar você para qualquer outra circunstância, para qualquer outro lugar, né? Então é preciso que a gente palmilhe e caminhe dentro do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e se dirija a uma casa espírita que ofereça segurança, confiabilidade, e você possa se entregar naquela casa pedindo ajuda e proteção para que você possa desenvolver aquela aptidão, se é que você tem, né? Então, o estudo constante é um grande desafio, porque pegar um livro dos médiuns, que é um livro, às vezes, bastante maçante, sabe? Ele é complexo, ele é, assim, minucioso, ele é grande. Então, é preciso ter paciência, disponibilidade, vontade, para ir do princípio ao fim do Livro dos Médiuns e acompanhar com o Livro dos Médiuns o Livro dos Espíritos, porque um é complemento do outro. Um emparelha com outras instruções. Então, você precisa de um e de outro, sabe? Para poder você continuar a desenvolver em você um conhecimento básico sobre mediunidade. A disciplina é outra coisa muito importante. A pessoa que não é disciplinada dificilmente se torna um bom médium. Porque o médium exige capacidade de oração, capacidade de bons pensamentos, capacidade de educar os pensamentos, capacidade de vigiar a alimentação, capacidade de respeitar as regras do trabalho mediúnico, capacidade de estudar com disciplina. Então, disciplina é uma das regras mais importantes para que a gente possa caminhar na mediunidade, né?
Outra coisa é a oração permanente. Às vezes a pessoa pensa que a oração permanente é só na hora ali. Eu vou no centro, vou orar ali. Eu vou para a reunião mediúnica, eu vou orar ali na hora da reunião mediúnica. Não, para o médium a oração é constante, noite e dia. Do dormir a despertar. O tempo inteiro orando e pedindo aos mentores espirituais que prepare, que proteja, que instrua, que ilumine e que inspire os bons pensamentos, que nos ajude a caminhar dentro das diretrizes para nos conduzir como bons trabalhadores da seara de Jesus. A vigilância nos pensamentos, atos e atitudes. Às vezes a gente pensa também que ser médium é só estar ali na mesa, trabalhando, né? Depois vou lá e faço fofoca, e digo mentira, e engano, e chego lá na pessoa que tem que pagar, eu engano, não pago direito, e falo uma coisa para a pessoa, não, foi aquilo não, estou enganando a pessoa, não tenho consciência de que todos os meus atos estão sendo vistos, estão sendo observados, e que eu preciso prestar atenção, porque tudo vai ser encaminhado para a minha ação como médium. Então eu vou ser também cercada de espíritos assim, mentirosos, enganosos. E eu vou ter também processos obsessivos que eu não vou poder são desafios que eu não vou poder me livrar com facilidade, né? Por isso, tantos médios se tornam obsedados, porque não vigiam, não permanecem em oração constante durante toda a vigilância, né? As abstinências. Muitas vezes, para ser médium, a gente tem que se abster de muitas coisas, principalmente da maledicência. Difícil, né? É bom falar alguma coisa de alguém, um parentezinho chato, um vizinho assim, que não nos agrada, um colega de trabalho. A gente lida com ele, mas depois com o outro, lamentando. Começa a falar inadvertidamente, começa a desfiar um cordãozinho de maledicência fininha, sutil, que parece a gente, tá falando mal, não. Eu fiz um comentário, mas não é para falar mal, é porque eu estava observando só. A gente se autodesculpa, né? E a gente não se vigia o tempo inteiro. Isso não é fácil, não. Porque isso é um vício da gente. A gente tem esse hábito, né? A gente faz isso com parente, a gente faz isso dentro de casa, né? Às vezes sentada, olhando televisão, aí vê alguém assim, fazendo alguma coisa, tudo errado. Você não pode fazer isso. Aí depois a gente corrige, né? Tá fazendo isso, tá assim mesmo. Então não observa que essa vigilância é um trabalho muito, muito penoso, que exige muito esforço, muita dedicação, muita vontade de melhorar a gente mesmo. E esse trabalho não é só para o trabalho mediúnico, não. É para a nossa própria caminhada reencarnatória. Porque nós viemos aqui para nos burilar. Porque senão vamos carregar tudo isso de novo para lá. Vamos voltar com tudo isso outra vez, numa nova encarnação, para ver tudo de novo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque
essa vigilância de pensamentos e atos não é só um trabalho para a mediunidade, não. Essas abstinências, né? A compaixão. Muitas vezes a gente vê, até numa mesa mediúnica, né? Eu já tive mesa mediúnica porque ser médium, e às vezes a gente vê um espírito chegar e assim, muito revoltado, falando coisas grosseiras e maledicências e tudo, e no pensamento da gente, nossa, como é que pode fazer tanta maldade, pensar tanta maldade, né? Então a gente não tem compaixão, aquele espírito está num estado inferior, num estado muito sofrimento, num estado em que ele não tem compreensão de nada. Está vivendo aquele momento de tormento, e a gente tem que transformar o nosso pensamento em compaixão e orar para aquele espírito, para que ele possa ter capacidade de receber as vibrações daquele momento e ser socorrido e melhorar aquele estado de alma, né? E a força de vontade. Força de vontade é um outro exercício que a gente tem que ter todo dia, toda hora. Porque às vezes a gente fracassa um pouco nisso, né? A gente quer melhorar, mas não consegue prosseguir, né? Estamos indo bem até aí? Desafios da mediunidade. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam do modo perfeito, servindo a escândalo e a perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos compete. Precisamos da doutrina do espírito, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizar em favor da sublimação espiritual da fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade em benefício do conforto da civilização. Está no livro Os Domínios da Mediunidade e foi oferecida essa mensagem pelo Espírito Aulos a André Luiz. Com todo o respeito que devemos ao Espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Então, no grupo evangélico, na igreja evangélica, as pessoas recebem espíritos. Não recebem? Já viram receberem espíritos e botar a mão? Estão dando passe. E estão fazendo vibrações ali. Da mesma forma que na Umbanda também estão recebendo espíritos. Naquele patamar, naquele nível. Mas estão recebendo espíritos. Né? São médios também. Na evangélica também são médios. Na igreja católica, o padre também. Ele está mediunizado quando ele oferece a hóstia, quando ele está recebendo a bênção. Aquilo, ele está também com a vibração de um espírito ali ao lado dele, né? Então é preciso que a gente entenda como há também pessoas que são envolvidas por espíritos perigosos, né? Que fazem ele cair em destruição, como aquele médium famoso que foi até preso, né? Porque cometeu uma opção de crimes, uma opção de coisa lá no Brasil, né? Acho que é Zé Jericó, né? O nome dele no passado, né? Muito famoso até, teve em jornal, teve uma pessoa do nosso centro lá de Jacksonville que foi visitar ele,
para poder pedir orientação e tudo antes dele ser preso, na expectativa de que ele falasse alguma coisa para ela, né? E voltou de lá, assim, meio decepcionada, porque ele não traduzia em palavras aquilo que ela queria, né? No livro dos Espíritos, na introdução, nós lemos: distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, é miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da crueldade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falagens e esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos. Tendo em vista o bem, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações, né? Alguns dos muitos benefícios da mediunidade. Através da mediunidade, temos condições de ver, ouvir e muitas vezes falar com os entes queridos que nos antecederam na volta ao mundo espiritual. A mediunidade também se apresenta como resgate do passado e consequente correção das próprias deficiências. Os médiuns missionários desempenham um transcendente papel na evolução da humanidade. Foi através da mediunidade que recebemos os valorosos ensinamentos da doutrina espírita. Se não fosse a mediunidade, como é que receberíamos os ensinamentos do espiritismo? Kardec não era médium. Jesus queria trazer para nós os ensinamentos. Precisava de médiuns. Então precisou daquelas duas meninas para transmitir. Olha só, duas meninas, horas e horas, trabalhando com Kardec, respondendo, que fazia as perguntas e elas, através da mediunidade, os espíritos vinham através delas e respondiam. E ele compilava as respostas, né? Que trabalho grandioso! São mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, só no Livro dos Espíritos. Imagina o Livro dos Médiuns todo, também através da mediunidade. Imagine o livro do Evangelho, imagine o Obras Póstumas, Livro dos Médiuns, o Evangelho e Livro dos Espíritos, mas tem um outro, né? Todos esses espíritos são quatro livros, né? Todos esses livros foram ditados por espíritos e escritos por Kardec. Quer dizer, uma coisa imensa que a gente não pode imaginar, né? É um grande benefício da humanidade.
da mediunidade. Outro benefício da mediunidade a gente vê nos trabalhos de Chico Xavier. Quantas vezes aquele médium recebeu mensagens de espíritos para mães desesperadas, tristes, amarguradas, e através da mediunidade de Chico Xavier recebia aquela mensagem de consolo: mãe, eu estou bem. Ai, que coisa maravilhosa, não é? Ou de um ente querido, que a pessoa estava desesperada para saber por que se suicidou. E a pessoa vinha e declarava e tranquilizava a família, né? Olha que outro grande benefício da mediunidade, né? Quantas curas foram feitas através da mediunidade também, né? E quantas outras atividades a gente tem com a mediunidade. Por aí. Categorias de médiuns. São diversas as categorias dos médiuns. Médiuns de efeitos físicos são os tiptólogos, médiuns motores, médiuns de translações e de suspensões, médiuns de efeitos musicais, médiuns de transporte, médiuns de aparições, médiuns noturnos, médiuns pneumatógrafos, médiuns curadores, médiuns excitadores. Eu não vou definir nenhum desses médiuns. Vou esperar que cada um de vocês vão lá no livro dos médiuns e veja a definição de cada uma dessa mediunidade, que é muito interessante. Médiuns de efeitos inteligentes, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns inspirados, médiuns de pressentimentos, médiuns proféticos, médiuns sonâmbulos, médiuns estáticos, médiuns pintores ou desenhistas e médiuns músicos. Nós tivemos aqui há pouco tempo, não há pouco tempo, mas alguns anos atrás, uma médium que era pintora. Ela visitou os centros todos dos Estados Unidos e ela colocava o painel assim e ela fazia pintura ali naquela hora. Recebia o espírito e fazia a pintura ali na frente da gente, né? Ela agora está no Brasil e há algum tempo que a gente não visita, que ela não vem visitar a gente. Nós aqui temos também a figura de Joana d'Arc. Joana d'Arc recebia espíritos desde menininha. Mas ninguém sabia, né? Ela conversava com os espíritos. E, uma certa ocasião, durante a Guerra dos 100 Anos, ela já era mocinha, ela foi intuída pelos mentores dela. Ela cortou os cabelos, vestiu uma roupa de homem, foi lá no exército e falou que ela ia conduzir o exército. E ela conduziu o exército e trouxe a vitória da França contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, né? Através da mediunidade dela, né? Nós temos aqui também um grupo de mentores espirituais. Joana de Ângeles, que a gente conhece bem, todo mundo conhece Joana de Ângeles, não é? Já leram livros de Joana de Ângeles e tudo, né? Bezerra de Menezes, todo mundo conhece, né? André Luiz, Meimei, Sheila e Emmanuel. Todos esses mentores trabalham com esses médiuns, com Chico Xavier, com Divaldo Franco, né? Com todos esses médiuns que são encarregados de transmitir as mensagens e os livros que eles nos trazem, né? Nós temos aqui os médiuns que foram médiuns que
vieram em missão de resgate, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium que foi suicida 4 vezes, em 4 reencarnações, e nessa encarnação veio como médium, mulher, pobre, num ambiente super preconceituoso, e foi um grande nome na nomenclatura espírita. Escreveu livros fantásticos. E um livro que é um best-seller da nomenclatura espírita, que é Memórias de um Suicida. Ela recebia esses espíritos suicidas e sentia os efeitos do processo suicida nela, escrevendo a passagem, como é que eles se suicidaram. Esse livro foi engavetado por muitos anos, porque ninguém acreditava que ele era verdadeiro. Porque ele era mulher, porque ela era semi-analfabeta, porque ela não tinha proeminência social. Era espírita, mas ninguém acreditava nela. Só depois que o livro Nosso Lar vir à tona, é que eles pegaram o livro Memórias de Suicida e trouxeram à tona e levaram ao conhecimento da sociedade toda e transformou ele num best-seller, né? Então você vê a contribuição dessa médium, né? Outro médium, José Peixotinho, eu frequentei o centro que ele era médium, e ele era um médium de transfiguração. Havia filas de pessoas lá fora para ver ele transfigurar e representar, trazer André Luiz para as pessoas verem, Bezerra de Menezes para as pessoas verem, e as pessoas recebiam senha para poder entrar, porque o centro não cabia todo mundo queria ver aquele fenômeno, né? Já faleceu também, né? E Chico Xavier, que a gente sabe que é um nome, ninguém pode duvidar da capacidade, da beleza, do trabalho desse médium, né? Além de médium, um grande trabalhador da humanidade, porque no centro espírita dele, ele servia as pessoas pobres, dando alimentação, roupa e dinheiro do bolso dele. E ele não era rico, não, era pobre. E também beijando as pessoas com carinho, coisa que a gente beija, mas assim com certo, sei lá se está doente, se não está. E ele não tinha esse escrúpulo, beijava todo mundo, abraçava todo mundo, maior carinho. E Divaldo Franco, olha o trabalho de Divaldo Franco, né? Que médium esse também, né? Quantos livros a gente já recebeu através da mediunidade de Divaldo Franco. Eu gosto muito dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, um espírito que traz para a gente tanta coisa maravilhosa da espiritualidade através da mediunidade de Divaldo Franco. E a gente vê também como é que esse Divaldo Franco, tantas vezes, arrebatou multidões. Eu digo multidões, porque eu participei. Quando ele veio aqui fazer palestra nos Estados Unidos, e as pessoas iam lá ouvir Divaldo Franco. Mas, na realidade, todo mundo ficava na expectativa, porque no final da palestra dele, ele ia receber um espírito. Aí todo mundo ficava, será que é Bezerra de Menezes? Será que é Joana de Ângeles? E aí, quando ele recebia... Alguém aqui já participou de uma palestra de Divaldo Franco, né? E quando ele recebia o espírito, né? Todo mundo ficava assim, maravilhado, ouvindo. Será que está dizendo alguma coisa para mim? Será que está dizendo alguma coisa para mim? E saía ele, todo mundo comentando. Viu o que ela falou? Viu o que o espírito falou? Naquela expectativa. Olha quanto benefício que fazia aquele encontro, né? Reunidos ali numa sala com um médium, recebendo a presença
de um espírito trazendo uma mensagem que era, às vezes, particularmente para a gente, né? Aqui nós temos as irmãs Fox, que eram daquela casa lá, né? Que também recebiam espíritos lá, onde eu já falei no início. E nós temos aqui o modelo de reunião mediúnica. As pessoas, não sei como é que aumenta isso. As pessoas colocadas em volta da mesa, com as mãos em cima da mesa, né? Já pré-preparados, e os mentores espirituais em volta, orientando. Eu gostaria de perguntar para você se haveria, você está trazendo tanta informação importante que eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Pode ser? Claro. Porque eu acho que chegou num momento que o público está... Eu estou sentindo... Aliás, eu estou vendo um monte de pontos de interrogação. Na minha vivência parca, eu realmente acho que, pela riqueza de informação que você está trazendo, seria importante a gente abrir esse espaço para eles. O que você acha? Acho ótimo. Acho ótimo. Então vamos lá? Uhum. Mas eu queria finalizar aqui. Com certeza. Mais conhecidos médiuns espíritas. Bezerra de Menezes, que escreveu livros, né? E receitas, era médium e era médico. Ivone do Amaral Pereira, que também escreveu livros e e fazia receitas. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, as irmãs Fox, Eusápia Paladino, Raul Teixeira. E esses foram os livros consultados. Aberto para perguntas. Amigos, quem de vocês se considera médium? Acha que é médium? Levanta a mão, por favor. 2. Ok. Quem acha que já viu alguém observando a si próprio? Quem não viu uma sombra passando por aí? Levanta a mão. Mais mãos. Ok. Quem já sentiu um arrepio sem ver ninguém em volta e não estar frio? Mais mãos. Está aumentando. Eu não vou perguntar quem ouviu alguma coisa, porque pode levar a gente para o outro lado. Muito bem. Vocês acabaram de ouvir uma palestra de um nível de profundidade que dá espaço a vocês verem o que vai atrás daquelas portas. Quem está vindo pelas primeiras vezes? Eu não sei se eu quero que o povo ouça o que eu estou falando. Eles estão querendo que eu fale em voz alta? Eu pensei que a minha voz fosse autossuficiente, mas parece que é uma questão da transmissão. Mas o que nós tivemos aqui é uma abordagem do que vai atrás das portas de uma reunião mediúnica. E o que vai atrás das portas da sua casa e você não tem coragem de comentar com ninguém. Estou certa? A segunda parte? Sim. Quantos de nós temos sentimentos e sensações e pressentimentos e percepções e achamos que isso é coisa da nossa cabeça? Quantos de nós têm receio de compartilhar essas sensações com pessoas da nossa convivência e amigos?
Por isso eu vejo esse salão absolutamente cheio na noite de hoje, porque eu acho que o que lhe trouxe aqui é querer conhecer esse mundo que nossa irmã Marlene está desvendando para todos nós aqui. Portanto, eu pergunto a vocês, quem gostaria, eu pergunto, quem tem pergunta, quem gostaria de fazer uma pergunta na área da mediunidade? Por favor. Eu já fiz alguns cursos aqui. Obrigada. Você já fez alguns cursos aqui, Sim. então você já sabe tudo. Então, o que eu queria saber, dizem que todos nós temos uma mediunidade, não importa em que grau, certo isso? Mais ou menos. Então, sinceramente, eu não consigo entender a mediunidade. Como é que a gente tem, como é que a gente sabe que tem, o que faz a gente crer que nós somos médiums? Ok, você já fez quantos cursos? Eu aqui? fiz 2. Eu me estou preocupada com os cursos que você Nossa senhora, parece que você quer muito, né? Oi? Quero, Lívia. Você já fez um curso de médiums aqui? Não, Ainda aqueles não. Não, ainda não. Ainda bem, estou mais tranquila. Ah, tá. Ok, primeiro que a definição de médium, segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, nos diz que todos nós somos mais ou menos médiums. Então, todo aquele que vê, percebe, sente alguma coisa a nível além dos seus 5 sentidos, pode se considerar médium. Mas aí ele nos traz a ressalva, que o termo mediunidade, para em termos de trabalho, de estudo, focado no livro dos médiuns, é a mediunidade ostensiva. Ou seja, todos nós somos mais ou menos médiuns. Como assim? Porque todo mundo teve uma intuição. Todo mundo. Muitas pessoas já sentiram um arrepio, já perceberam a presença de alguém e você olha em sua volta, não vê ninguém. Nós já tivemos premonições que ocorreram e, sobretudo, nos sonhos. Quantos de nós já não tivemos experiências com entes queridos que já desencarnaram antes de nós? Com descrições e pormenores significativos que não nos tiram a dúvida de que aquela experiência foi real. Então, qualquer percepção além dos nossos 5 sentidos entra no que é comumente conhecido como o 6º sentido, que Kardec se refere nesse sentido que todos nós somos médiuns. Mas uma mediunidade específica, como nossa irmã Marlene acabou de citar, ela citou vários tipos de mediunidades. Ali é uma classificação didática que Kardec nos traz. Então, é aquele médium que vê espíritos. É aquele médium que pode funcionar como intermediário de espíritos através da fala, através da escrita, através da audição. Então isso você vai desenvolvendo. Não, você não vai desenvolvendo. Isso são tipos de mediunidade. Excelente pergunta. Eu vou perguntar para vocês. Se você não tem a mediunidade da vidência, quantas horas vocês acham que vocês precisam ficar sentados numa mesa mediúnica para começarem a ver espíritos? Uau. Você nunca viu espírito e você sabe que existe a mediunidade da vidência e você quer porque quer ver espírito, porque afinal de contas eu estou estudando mediunidade, eu quero mais ver espírito. Então, quantas horas de desenvolvimento mediúnico vocês acham que precisam ter para começar a ver espíritos? Mais ou menos. Quantas horas? Não estou falando aqui, levar uma reencarnação inteira. Mas mais ou menos, dá para vocês... Se você permite... Uma ideia. Me joga um número, mais ou menos, no entendimento de vocês. Lívia, se você me permite, é bom também falar que... Só um segundo, essa pergunta para mim é muito importante. Quantas horas vocês acham que precisam para você desenvolver a mediunidade? Jogar 2 horas. Nenhuma. Nenhuma. Porque ou você tem a mediunidade de evidência ou não tem.
Percebe? Então não existe, você pode fazer força, espremer o olho, rezar 300 milhões de Ave Maria, fazer o que você quiser, você não vai ver espírito se você não veio com essa capacidade psíquica, ok? Então, nós estudamos tipos de mediunidade, mas você, como médium, pode vir a desenvolver, a exercitar, em outras palavras, uma faculdade que você já possui. Então, se você não tiver a mediunidade de evidência, pode esquecer, porque você não vai ver espíritos. Percebe? Então, existem muitas ideias que nós temos sobre a mediunidade, por isso que eu gosto de conversar com vocês diretamente. De vocês abrirem o coração, de sentir mais à vontade, porque essas perguntas são de muita gente. Então, mais alguma pergunta inteligente e importante como a nossa amiga nos trouxe? Pois não. Criança tem mais facilidade, tipo um canal mais aberto? Excelente pergunta, com relação às crianças. O que vocês acham? Ela acabou de perguntar se crianças têm mais facilidade, se elas têm um canal mais aberto para percepção espiritual. O que vocês acham? Por que vocês dizem? Muita gente respondeu sim. A criança não tem a maldade, o quê? Muito bom. O que mais? Várias pessoas disseram... O quê? A imaginação? Então, ser médium é uma questão de imaginação também. Será? Mas está aí uma observação importante da nossa amiga. A imaginação dela está mais aberta. Quem sabe ela tenha... Eu acho que ela quis dizer no sentido de a criança ter menos barreiras, menos preconceitos. Muito bom. O que mais? Eu acho que até certa idade eles estão entre os dois mundos. Eu não posso perder, então, essa resposta. Até uma certa idade, parece que eles estão entre dois mundos. E estão. Isso quem nos diz é André Luiz, no livro Missionários da Luz. A reencarnação se completa em torno dos 7 anos. E é por isso que as crianças têm tanta facilidade de percepção do mundo espiritual. Muitas vezes, quando nós vemos uma criança falando com o chamado amiguinho invisível, pode ser fruto da imaginação da criança? Claro que sim, porque faz parte do estágio em que ela se encontra. Mas também pode ser uma criança que esteja falando com um espírito, ou com um conhecido, ou um amiguinho espiritual. Animais. Quantas vezes vocês já ouviram conversas de pessoas contando historinhas de que o animal está olhando para a parede, está latindo para a parede, rosnando para a parede e você não tem nada, absolutamente nada ali? Quantas vezes vocês já ouviram pessoas contando histórias de que entrou um conhecido em casa, o animalzinho adoeceu, que a criança começou a passar mal, que a planta ficou murcha de repente? Isso são expressões da sensibilidade psíquica dos vários estágios, do estágio vegetal, o animal e o estágio hominal. A criança é extremamente sensível às percepções espirituais. Portanto, elas são também sensíveis à captação de energias negativas. Então, eu vejo muita gente com bebezinho, né, recém-nascido. É um tal de querer segurar o bebezinho. É um tal de querer beijar o bebezinho. Eu não vou nem entrar na questão do beijar no século XXI. Porque é um total desrespeito à ciência. Com todo respeito a Chico Xavier, que tinha uma expressão energética, que não tinha vírus que sobrevivesse na aura dele. Mas beijar um bebezinho recém-nascido, a pessoa devia ser conduzida, eu não vou dizer aonde, ok? Mas um bebê recém-nascido não tem a menor defesa vibratória. E as mães lá deixando todo mundo segurar o bebê. As crianças ficam, o bebezinho fica exposto às energias de quem está segurando. Então a gente precisa ter muito cuidado com a quem nós expomos o nosso lar, a começar dos recém-nascidos.
Nós devemos precisar ter cuidado quem entra em nossa casa, a quem nós permitimos entrar em nossa casa, do ponto de vista material, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. Nossa irmã Marlene nos lembrou da necessidade de nós estudarmos. E lembrou no finalzinho da lista dela da força de vontade. Entre o estudo e a força de vontade, a lista é significativa. Mas sem a força de vontade você não começa a estudar. Aí você fala, para que eu vou estudar? Para você não continuar ignorante, minha filha. Brincadeiras à parte, para você não continuar a ser marionete de espíritos. A você continuar a repetir o que a entidade está falando, o seu esposo escuta o que você falou, que não sai do seu coração, mas sai da sua mente, manipulada por entidades que querem estabelecer a desarmonia no lar. Para você ficar atento e conhecer em que nível os espíritos influenciam a nossa vida, manipulando e interferindo em nossas emoções. Porque eles não precisam nem entrar com a possibilidade de enviar um pensamento. Basta eles enviarem uma entidade muito necessitada para se plantar perto de nós. Você falou, o que você está falando? Pois é. Você não está passando por nenhum grande problema em sua vida e de repente vem aquela angústia, aquela agonia, aquele pensamento negativo, aquela coisa ruim, aquele desânimo e achando que todas as portas do mundo vão se fechar para você e você é uma pessoa relativamente bem posta emocionalmente. Você pode estar sob a influência de um espírito e uma influência repentina de uma entidade. E se você tiver feito algumas coisas das quais você provavelmente se arrependeu no plano espiritual, e eu também, e essas pessoas não nos perdoaram, só que você está aqui, você reencarnou, e essa pessoa não, ela continua no plano espiritual. Se essa pessoa não conseguiu perdoar você, e estiver arranjando artimanhas e maneiras, desenvolvendo artimanhas, arranjando maneiras de lhe prejudicar, porque ela se sentiu prejudicada num processo de vingança, ela pode literalmente trazer entidades suicidas, entidades em sofrimento, e colocar essas pessoas, essas entidades, esses espíritos na sua casa. E a sua casa não tem a experiência das meditações, das orações, da conversa positiva. A sua casa está com a porta trancada, mas as portas espirituais da sua casa estão abertas. As janelas também. Então, é muito fácil entrar e sair entidades que vão acabar contaminando a atmosfera psíquica de sua casa, contaminando as suas mentes e contaminando suas relações. E se você tiver um espírito, que a nossa irmã Marlene se referiu como a espíritos obsessores, que nada mais são, que são espíritos que não nos perdoaram, essas entidades têm conhecimento o suficiente de trazer entidades sofredoras, entidades suicidas, entidades angustiadas e deixar essas entidades em sua casa e elas serão sua companhia. E de repente, essa energia negativa começar a contaminar toda a casa. Se tiver pessoas mais sensíveis em termos de percepção espiritual, ou seja, se nós tivermos médiuns em casa, esses serão os primeiros atingidos. Aí é um tal de irmão brigar com irmão, marido brigar com mulher, até o bichinho em casa, até o petzinho em casa, quando você entra, ele se esconde debaixo da cama. Seu cachorrinho que antes vinha dar um oizinho para você entrou em casa, ele se esconde debaixo da cama, o gatinho pula em cima do armário, ou vai dar uma volta lá fora.
porque a sua energia incomoda. Então, esses são apenas algumas filigranas do que o estudo da mediunidade pode nos trazer em termos de conhecimento, para que nós possamos, com conhecimento, nos defendermos nossos lares, defendermos as nossas relações e, quem sabe, despertarmos para auxiliar os outros. Porque quando a gente ouve falar nesses espíritos, nesses médiuns famosos, nós esquecemos que dentro desse grande oceano de veneráveis missionários de Deus, existimos nós que somos as gotas d'água. E todos nós podemos fazer algo. Só que, achando que nós não temos essa capacidade, ou que nós não somos perfeitos o suficiente, porque não conseguimos segurar a maledicência, ou outras coisas mais sérias e mais complexas, se achamos que não temos esse grau de disciplina, isso aí não é para mim. É muito, eu não tenho condição, eu não mereço, eu já ouvi isso, eu não mereço ser trabalhador espírita. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Eu não mereço ser trabalhador, como se trabalhador espírita fosse algum espírito, alguma pessoa especial. Então, quem sabe, nos trazendo uma pequena visão do que é o estudo e o mundo dos estudos doutrinários que o Espiritismo nos vem trazer. Quem sabe nossa irmã tenha despertado em nós o desejo de saber mais. E quem sabe, vocês vendo a oportunidade de auxiliar outros, se disponham a estudar para aprender a servir. Porque de vez em quando aparecem pessoas aqui que dizem, eu quero ser voluntário, quero ser trabalhador. Eu falei, que ótimo, maravilhoso. Você já fez alguns cursos? Você já atuou na casa espírita? Não. Mas olha, eu quero ser médium. Então, ótimo, fantástico. Não, é porque eu quero conversar com as pessoas. É porque eu quero ser evangelizador. Eu quero ser palestrante. Eu falei assim, então, esse aqui é o caminho. É um caminho de estudos, de preparação. Aí você, estudo? Ela citou dois anos, foram 2 anos de curso? Ou 2 semestres? Foi 2 semestres. 2 semestres. Ela não entrou no curso de médiuns ainda, mas eu a parabenizo de já ter estudado, já ter conhecimento, algum conhecimento espírita. Você pretende continuar? Eu não sei. Eu muita gente, veja, eu estou fazendo essa pergunta para muita gente que estuda aqui, que eu estou vendo vários estudantes. Você pretende continuar? Faça essa pergunta para você. Porque nem sempre é fácil continuar. Então, você vai precisar da vontade, da força de vontade e da força da prece. Porque se nós não tivermos facilidades, nós precisamos pedir se desejamos conhecer mais. Porque o mundo do trabalho espírita é simplesmente maravilhoso. Não existe absolutamente nada na vida, absolutamente nada da vida, que possa lhe trazer a felicidade que o trabalho, absolutamente sem nenhuma intenção de receber retorno, de reconhecimento, pode dar. Você pode ser voluntário ajudando muita gente. Mas o que é o voluntário? Por que nós nos chamamos trabalhadores? Porque o voluntário, ele vai se pode, ele vai quando dá. O trabalhador é aquele que se compromete. E para você chegar nesse nível de percepção, realmente é uma caminhada. O Espiritismo não é para todo mundo. Porque quando a pessoa percebe o nível de responsabilidade espiritual que o Espiritismo mostra para nós, frente às responsabilidades assumidas
na vida espiritual antes dessa reencarnação, a pessoa prefere nem saber e se afasta. Aí, normalmente, outras circunstâncias da vida os trazem de volta. Outros se dizem espíritas, mas passa por um problema da vida, se afasta do centro espírita. Eu falei assim, mas por que você se afastou? Faz tempo que eu não te vejo. É que eu estou passando muito problema. Eu nunca ouvi uma coisa dessa. Quando a pessoa mais precisa do amparo espiritual, ela se afasta. Mas é impressionante. Da onde que essas pessoas se... Ah, não. Ih, tem tantas histórias. Infelizmente, em 2 minutos não dá. Mas eu espero que não dá para nós nem pincelarmos. Mas eu espero que as palavras da nossa irmã, que é uma trabalhadora que entrou numa casa espírita com 5 anos de idade, segundo ela. Começou a trabalhar aos 12. E hoje eu não vou dizer quantas décadas depois ela está aqui falando para vocês. Mas ela é um exemplo de que quando o espírito quer, ela arranja um jeito. E que não existe idade, nem circunstância, porque ela trabalhava como advogada dentro do espiritismo no Brasil, trabalhava como professora no espiritismo na América e continua a trabalhar, e eu não vou dizer quantas décadas ela tem. Portanto, nem quando tinha 12 anos e começava a auxiliar e continuou sua vida toda até hoje na madureza física, então é uma questão de disciplina, sim, mas acima de tudo de vontade, porque força muitos de nós possuem, vontade nem sempre. Então nós agradecemos nossa irmã Marlene por nos ter trazido uma nesga dos estudos espíritas, com a intenção de, quem sabe, despertarmos vocês para outros, para o porvir que haverá de não estar distante, não é, Marlene? Muito bem. Muito obrigada a todos. Os pais podem ser chamados daqui a 2 minutos.